Nos últimos dias, o Copom, Comitê de Política Monetária, manteve, como esperado, a taxa Selic no patamar de 13,75% ao ano. Essa é a 7ª reunião consecutiva. Estamos com essa taxa desde agosto de 2022, que é sim uma taxa bem alta. Muitas pessoas estão incomodadas com esse fato e outras estão já na expectativa de que ela comece a cair em breve. E isso afeta bastante os seus investimentos. Então hoje nós vamos falar sobre como a taxa Selic afeta os seus investimentos, como investir tanto nesse contexto de taxas mais altas quanto no contexto da taxa caindo e, claro, como que a Rio Claro está investindo nesse momento. Meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro aqui na Rio Claro e hoje nós vamos entender para onde vai a taxa Selic. Bom, primeiro vamos contextualizar o que é a taxa Selic, né? Para quem não compreende bem esse conceito, a taxa Selic é a taxa meta, taxa básica da economia, que é praticada pelo Banco Central junto com o mercado no geral. Ela não é exatamente a taxa de juros que é praticada no mercado, mas através do controle monetário que o Banco Central influencia, controlando a taxa dos títulos e a oferta monetária dentro do mercado, ele consegue influenciar essa taxa, que é basicamente o preço do dinheiro na economia. Então, juros mais altos significam que tem menos dinheiro circulando na economia. Juros mais baixos significa que o Banco Central está injetando cada vez mais dinheiro. Em geral, juros mais baixo aumenta a produtividade, incentiva a economia a crescer, mas ao mesmo tempo aumenta muito o risco da inflação. E a principal meta do Banco Central no controle da taxa de juros é controlar esse monstro que a gente tem aqui no Brasil, que é a inflação. Então, quando nós temos um momento como o atual, com taxa de juros mais altas, é exatamente porque o Banco Central está perseguindo aquela meta que é a principal missão dele, de controlar a inflação, que estava muito alta e que está muito alta no mundo inteiro e que vem diminuindo nos últimos meses, e vamos entender um pouco o porquê disso e como isso pode afetar a taxa Selic a partir de agora. Nesse gráfico, por exemplo, nós conseguimos ver como que a taxa Selic se correlaciona com a inflação ao longo do tempo. Durante todo o histórico, desde o início do Plano Real, a gente nunca teve uma taxa de juros básica no Brasil abaixo da inflação. Exatamente porque, para se financiar, a gente precisa ter juros real para quem investe no nosso país. Então, aquela pessoa que vai investir em títulos brasileiros tem que ter um ganho real, ou seja, o ganho da taxa Selic menos o que ele perde de inflação positivo. E isso sempre aconteceu até os anos 2000, onde a gente teve ali a menor taxa de juros da história do Brasil, no patamar de 2%, depois da crise do Covid. Mas isso foi algo bem pontual, que não só no Brasil, como ao redor do mundo, acabou gerando uma inflação mais alta, e hoje a gente está ainda sofrendo um pouco dessas consequências e com juros bem mais altos e com os maiores juros reais do mundo. Se a gente olhar uma comparação com outros países, pelo menos as economias mais importantes dentro do mercado, a gente vê ali o Brasil com uma taxa de juros de 13,75%, que é bastante alta quando comparada a outros países, mesmo aqueles que têm uma economia parecida com a do Brasil, como México, Rússia, África do Sul, que têm juros mais baixos e estão também com a inflação mais alta que a nossa quando a gente olha ali nos últimos 12 meses. Quando a gente olha a diferença entre um e outro, hoje, se a gente for olhar o Brasil com uma taxa de juros de 13,75% e uma inflação de 3,94%, a gente tem um juros real de 9,44%, ou seja, quem investe hoje, claro que se essas taxas se mantivessem, ia estar ganhando 9,44 real ao ano acima da inflação. Isso com investimento extremamente conservador ali em renda fixa, em tesouro ou em ativos correlacionados à taxa Selic. Mas é importante entender que existem outros fatores que afetam a nossa taxa de juros do que só a inflação dos últimos 12 meses. E aí eu preparei também para entender o que aconteceu no Brasil nos últimos meses também, o que é a inflação
no Brasil, né? A gente teve um processo eleitoral no último ano, em que uma das propostas que foi feita foi a desoneração dos combustíveis no final de 2022. Isso fez com que a gente tivesse alguns meses de deflação lá atrás. Por isso, quando a gente olha ali a nossa janela atual, né, estamos gravando aqui em junho de 2023, a gente está pegando exatamente a janela que teve deflação ali de julho, agosto, setembro de 2022. Quando esses meses negativos saírem da conta, a gente vai provavelmente voltar ainda a ter uma inflação um pouco mais alta. Falando tudo isso, a gente deve sim começar a ter uma expectativa de juros caindo a partir das próximas reuniões do Copom. Isso afeta todos os nossos investimentos e o que deve acontecer. Mas é muito importante entender também que dificilmente esse processo vai ser igual ao que aconteceu em outros momentos, como ali, por exemplo, na crise de 2014 a 2016, quando a gente caiu de um juros mais alto que o de hoje, acima de 14%, para um juros abaixo de 5% em menos de 3 anos. No contexto atual, a gente não está vivendo uma crise só no Brasil, a gente está vivendo uma crise no mundo inteiro. Os juros estão altos não só aqui, como nos Estados Unidos, na Europa, na maior parte das economias desenvolvidas. O mundo inteiro está sofrendo com uma inflação mais alta e com taxas de juros que a gente não via, especialmente no mundo desenvolvido, há muitas décadas. É importante entender então que para a gente continuar financiando a dívida brasileira, a gente precisa pagar um juros real acima do que dessas economias. Não adianta a gente baixar os nossos juros, como aconteceu no passado, para 6, 7%, se os Estados Unidos está pagando uma taxa parecida. Não faz sentido um investidor internacional investir no Brasil e ganhar o mesmo que ele estaria ganhando nos Estados Unidos em dólares, em reais aqui. Ele vai sempre preferir o dinheiro lá. Então, dificilmente a gente deve cair para taxas tão baixas tão cedo, a não ser que o mundo inteiro faça isso junto com a gente. O contexto internacional é tão importante quanto o contexto nacional aqui. Também é importante entender que a missão do Banco Central é manter a taxa de juros ali na meta de 3,25% ao ano. Tem uma tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, ou seja, a gente precisa de uma inflação no Brasil entre 1,75% e 4,75% ao ano. Se você projetar a inflação que a gente pode ter daqui para frente, ainda vai estar bem mais alta. Eu fiz, inclusive, essa conta aqui para entender. À medida que a gente vai saindo daqueles meses de deflação, colocando aqui, por exemplo, uma inflação na média do que a gente teve nos últimos meses no Brasil, que seria em torno de 0,6%, a gente finalizaria o ano com uma inflação de 7,43%, bem mais alta do que a meta máxima, a banda máxima da nossa inflação, que seria 4,75%. Pensando nisso, então, as chances da gente ter uma queda muito acentuada, muito rápida dos juros são mais baixas. Dito isso tudo, se a gente for olhar para o que vem acontecendo no mercado financeiro nas últimas semanas, é o contrário disso. Quando os juros sobem, quem se beneficia são os investidores de ativos pós-fixados unicamente. O resto todo tende a se desvalorizar. A não ser aquela pessoa que está na renda fixa atrelada à Selic, que hoje está tendo essa remuneração incrível de 9% real, né, 13,75% líquido, investindo de forma muito conservadora, provavelmente, seja na próxima reunião, seja nos próximos anos, vai em algum momento diminuir esse rendimento. Mas quando a taxa de juros cai, todo o resto tende a se valorizar também. E aí eu vou mostrar mais um na tela aqui para vocês, muito interessante, que é entender como se correlaciona a taxa de juros com outros investimentos. Então, quando a gente olha no passado, o que aconteceu da última vez que a taxa de juros caiu, se você for olhar a correlação do movimento da taxa com o movimento da bolsa de valores, por exemplo, quando a taxa cai, a bolsa sobe. Quando a taxa sobe, a bolsa anda de lado, desvaloriza. Isso fica mais claro ainda quando a gente olha, em vez de olhar para a taxa Selic em si, a taxa
de juros futuros, que refletem as expectativas do mercado. Então, na linha aqui, a gente pode ver que é quase um espelho da Bolsa e da taxa futura, que exatamente nesses últimos meses vem caindo porque, embora a gente não veja no curtíssimo prazo ainda uma queda significativa da Selic, provavelmente nos próximos anos a gente vai ter uma queda ali, hoje está precificada em torno de cair para 10% até 2025, 2030, que não é uma queda tão grande como, por exemplo, a gente viu nas últimas crises, mas se as coisas andarem bem, pode ser que aconteça. Quando a gente olha, por exemplo, para o IFIX também, que anda bem parecido com a própria Bolsa de Valores, que é o índice que reflete os fundos imobiliários e, consequentemente, também reflete de alguma forma os imóveis reais, a gente consegue enxergar que não só as empresas, que são a Bolsa de Valores, como os imóveis, quanto qualquer outro ativo financeiro, tende a se valorizar quando os juros caem. Isso vale para ativos reais, e a gente viu isso acontecer até com carros, por exemplo, na última ciclo de queda de juros, e vale também para os ativos financeiros. Então, quem investe hoje com uma estratégia inteligente de, ao mesmo tempo, aproveitar os juros altos que a gente deve ter por um bom tempo, mas também estar exposto à possibilidade de ganhar muito dinheiro quando os juros começarem a cair, com certeza está fazendo uma boa estratégia de investimentos. Essa é uma janela que não é muito longa, a gente provavelmente já começou a aproveitar esse momento de possibilidade de queda de juros daqui há algum tempo, que está refletindo num certo otimismo dentro do mercado financeiro que sempre se antecipa aos acontecimentos reais. Aqui na Rio Claro, especificamente, nós estamos bastante cautelosos para não se empolgar. A gente vê muita gente que está aumentando bastante a exposição em bolsa, em fundos imobiliários, que, embora tenha uma correlação direta com a taxa de juros, tem também efeito de muitos outros fatores, e utilizando outras estratégias como ativos pré-fixados ou a própria renda fixa pós-fixada com um componente pré-fixado junto, para poder ter certeza que em um momento como agora de juros reais altos a gente não vai abrir mão dessa grande oportunidade, mas também, se a taxa passar a cair, a gente também vai estar exposto a um crescimento muito grande da nossa carteira de investimentos. Resumindo, quem investe hoje tem infinitas possibilidades para ter uma performance muito boa em diferentes classes de ativos. Quem investe de forma estratégica, de forma inteligente e sabe aonde colocar o dinheiro, vai surfar não só os juros altos, mas também, provavelmente, uma queda de juros no futuro de uma forma bastante inteligente. É muito importante entender, então, que é um momento, sim, de alocar estrategicamente, pensando como os juros influenciam na sua carteira, mas de também não se empolgar demais e correr riscos desnecessários, porque a gente nunca sabe os próximos passos do mercado financeiro com certeza. Pode ser que a taxa não caia tanto quanto esperado, ou que ela nem caia, ou que outros fatores aconteçam que impeçam esse movimento, e a sua carteira tem que estar preparada tanto para aproveitar o momento de taxa de juros altos e, se os juros subirem mais, também está protegida, mas claro, tem que estar exposta ao ganho da queda de juros. Se você chegou até aqui, tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto ou analisar a sua carteira para ver se você está preparado para esse momento tão complexo, mas também de grandes oportunidades, aqui embaixo a gente vai colocar os links para você entrar em contato com a Rio Claro, conversar com um dos nossos planejadores e garantir que você está com a melhor carteira de investimentos possível para esse momento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.